Olá Dev, dando sequência aqui à nossa série sobre TDD e testes automatizados. Nesta videoaula abordaremos alguns conceitos básicos aqui do Jest. A gente já começou conhecendo alguns na última aula, o Describe, para a gente criar esse agrupamento lógico aqui de testes que tenham assuntos em comum, né? O It, para a gente criar cada teste, ou então a palavra teste também, substituindo aqui o It. O Expect, que é um dos principais termos aí que a gente tem dentro do Jest para poder estar fazendo, né, a comparação daquilo que a gente espera com o que realmente é retornado. Então a gente tem uma série de outros recursos que a gente pode estar usando aqui. Dependendo do grupo de testes que a gente for implementar, podemos ter trechos que são comuns a todos os testes. Então eu posso criar um agrupamento de 2, 3 ou mais testes, e eu posso ter código dentro de cada um desses testes que seja comum a todos eles. Vamos criar aqui um exemplo para poder a gente ver de que forma a gente pode melhorar esse tipo de implementação dentro do Jest. O que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo de teste. Vou fechar aqui, vou copiar aqui essa estrutura para a gente aproveitar. E vou criar um novo arquivo aqui. Exemplo 01.test.js. É mais para a gente falar dos conceitos, porém praticando, para não ficar tão maçante, né? Então aqui a gente não vai precisar importar a nossa função. Então eu já vou descrever um novo teste aqui e vou criar os testes aqui, beleza? Então se a gente for considerar o conceito de TDD, a gente parte mais ou menos disso aí, onde a gente primeiro cria os testes para depois implementar. Aqui é um exemplo, né? Eu não estou criando teste com base em nada. No TDD, você cria os testes com base nas regras de negócios, nos requisitos da aplicação. Então você tem que ter isso pronto, a parte de requisitos, para aí sim você criar seus testes. Então eu vou criar aqui adição, e a gente vai criar aqui alguns testes relativos a essa operação de adição. Então aqui eu vou definir aqui como eu quero adicionar dois números positivos, positive numbers, e aí, com base nesses dois números positivos, eu quero executar funções de calculadora. Lembrando que a gente não tem o código pronto para isso ainda. Então eu quero criar aqui uma constante chamada options, para a gente poder definir algumas opções aqui para serem, vou definir aqui, ó, precision como 2, ou seja, quantas casas decimais eu terei, né, após a vírgula, nesses dois números positivos que eu vou trabalhar aqui. Então, com base nisso, eu crio uma instância de uma hipotética calculadora que a gente deveria construir aqui, né? Então, eu vou criar aqui um new calculator e eu passo essas opções para essa calculadora, ou seja, ela vai trabalhar com números com duas casas decimais no caso. Beleza, criei a instância da minha calculadora. Então, eu vou criar aqui um result, que vai ser igual a calc, que é a instância da minha calculadora, .add, ou seja, eu quero adicionar, né, dois números positivos. Então, eu vou criar aqui 1.33, 34, 33,4 e o segundo 4.5. Dois números adicionados. Então, eu espero expect que resulte to equal, e aí eu tenho que fazer a soma aqui. Então, ó, se eu for considerar que eu só posso trabalhar com 2 caracteres, aqui ele vai ter que fazer um corte. Então eu espero que a soma disso aqui seja quanto? Passando esses dois valores, eu vou ter 5.83. Provavelmente essa vai ser a conta que ele vai fazer aqui. Então eu vou colocar aqui o resultado. Então isso que eu espero, isso aqui é do teste anterior, né? Deixa eu apagar para não confundir a gente. Então é isso que eu espero nesse teste aqui. Vamos ver se ele vai passar. Vou executar aqui o nosso npm run teste. Bom, ele não passou e a gente já sabe o porquê, né? A gente não tem esse código pronto, new calculator. Então,
basicamente é isso no TDD. Você cria um teste com base na regra. Então, considerando que a regra aqui seja uma calculadora que receba algumas opções e que faz o cálculo de 2 números positivos que são enviados para ela. Então, esses números positivos vão seguir essas opções que são passadas aqui, ou seja, vai considerar 2 casas decimais. Então, eu criei o código com base na regra, não tenho o código, deveria, nesse momento aqui, criar o código para poder fazer esse teste passar. Por enquanto, esse não é o nosso foco para essa aula. Nosso foco aqui é entender de que forma a gente consegue compartilhar código entre testes, beleza? Por quê? Porque agora a gente vai criar um segundo teste, eu vou copiar isso aqui, ó. Então eu venho aqui, crio um segundo teste para esse mesmo agrupamento aqui de adição. Eu quero adicionar agora 2 números negativos. E aí as mesmas opções, mesma classe calculator que a gente vai trabalhar. E aí agora eu vou colocar um menos aqui na frente dos 2 números. Ok? E aí aqui eu vou esperar receber um menos 583. A gente continua sem ver isso aqui funcionar, porque a gente ainda não tem essa classe, ou seja, o nosso código ainda não está pronto. O que eu quero chamar a atenção aqui nesses 2 exemplos de teste? É exatamente tudo que a gente está repetindo aqui, para poder rodar os testes. Percebe que a gente tem aqui algumas variáveis, né, e parte de código aqui que estão repetindo entre testes. Se eu tiver mais 2, 3 testes desse mesmo grupo, provavelmente eu vou estar recriando isso aqui em cada um desses testes. Então, para a gente reduzir essa duplicação, a gente pode usar alguns hooks ou funções que o Jest disponibiliza para a gente, que são executados antes de cada teste, depois de cada teste, antes de todos os testes, ou seja, são os chamados before each, after all, before all. Então, usando esses hooks ou essas funções que a gente já tem pronto aqui, a gente consegue pré-definir aquilo que vai ser usado antes de cada teste ser executado, ou seja, before each, antes de cada um deles, e eu venho aqui e coloco isso aqui dentro dessa estrutura. Então, vamos implementar essa estrutura aqui, vamos melhorar, né? Refatorar aqui o nosso teste. Eu vou aqui, antes de todos os 2 testes aqui, eu vou começar criando um let calc igual a null. Ok? Então é simplesmente para eu já criar a variável, por enquanto, com valor nulo. Então, como eu quero pegar esse código aqui, que eu estou repetindo nos 2 testes, e quero que ele seja definido para ser executado antes de cada um desses testes, ou seja, eu preciso dele em todos os testes, eu posso usar nesse caso aqui o before each. Com o before each, eu tenho essa condição de executar trecho de código antes de cada teste. Então o teste vai rodar, antes dele rodar, ele vem aqui e executa de novo esse before each. E aqui a gente passa aqui, né, como parâmetro uma função anônima, e dentro dessa função anônima que a gente coloca o código que a gente deseja que seja executado antes de cada teste. Vou pegar isso aqui, vou recortar daqui, ok? E vou colocar aqui dentro do before each. Beleza, então aqui, como eu já defini aqui antes do before each, o calc, aqui dentro eu não preciso recriá-lo como uma constante, eu simplesmente digo que calc, que antes era null, agora recebe a instância de calculator, beleza? E recebe como parâmetro as opções aqui. Com isso, eu não preciso mais fazer isso aqui também no segundo teste. Porque isso aqui vai ser executado antes de cada teste. Esse teste vai rodar, ele vem aqui, cria isso, roda o teste. Esse teste vai rodar, ele vem aqui de novo, cria isso, roda o teste. Ok? Se eu quisesse um trecho de código para ser executado depois que cada teste executa, então eu usaria o after each. Beleza? Então é isso. Dessa forma o nosso código fica mais otimizado, né? A gente fez uma refatoração aí no teste. Nosso teste vai continuar não passando, porque a gente ainda não tem aqui, nosso calculator, né? Não é a intenção criar esse código aqui. A intenção é exatamente mostrar para vocês essa forma de você estruturar e organizar os seus testes, ok? Vamos seguindo em frente aí. Até a próxima.